Bom dia, amados de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, a todos e todas, meus irmãos e irmãs. Nesse momento, eu gostaria de primeiramente começar saudando a todos com a paz do Senhor novamente e agradecendo pelas visualizações que eu tive no meu vídeo anterior, que foi um vídeo inaugural do nosso canal. Eu que já tenho um grupo de WhatsApp no qual os irmãos estão lá constantemente falando a respeito de Deus, eu fundei esse grupo e recebi também a sugestão de que eu lançasse algo no YouTube para abranger um número maior de pessoas. Amém? Então esse é meu segundo vídeo e eu gostaria de começar agradecendo aos irmãos pela visualização e também peço que por favor comentem algo nesse vídeo, se inscrevam no canal, em nome de Jesus, porque aqui haverá constantemente conteúdos a respeito da palavra de Deus diretamente para os vossos corações. Amém, irmãos? Irmãos e irmãs, no dia de hoje Deus tocou no meu coração para que eu falasse com vocês a respeito de uma palavra que clama pela pureza de coração. Essa palavra contida no livro de Marcos, versículo 10, aliás, Marcos capítulo 10, versículo 14, é uma passagem muito conhecida, irmãos, que ela fala que as crianças queriam chegar-se até o Mestre Jesus para pedir que ele impusesse as mãos nela e recebessem oração, mas os discípulos repreenderam as crianças. Os discípulos não deixavam que as crianças se aproximassem do Mestre. E Jesus falou com eles: deixai vir as minhas criancinhas. Isso está escrito em Marcos 10,14. Deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E Jesus ainda disse mais. Jesus ainda falou que quem não tivesse o coração semelhante ao de uma criança não entraria no reino de Deus. Então, irmãos, nessa palavra eu vejo algo muito interessante. Eu vejo que Jesus clamou por uma pureza de coração, que muitas vezes falta no coração de um adulto. Jesus comparou o coração de uma criança a um coração que é capaz de perdoar. Jesus comparou o reino de Deus com o coração de uma criança, cheio de pureza. Foi por isso que Jesus falou que quem não tiver o coração semelhante ao de um pequenino não entrará no reino de Deus. Por quê? Porque uma criança tem uma capacidade santa de perdoar, a capacidade de não ter preconceito com o seu semelhante. Vejam que esses sentimentos toscos que o ser humano cultiva, infelizmente, como o ódio, como o racismo, como o rancor, isso não existe para as crianças. Você veja que numa creche, por exemplo, onde tem aquelas criancinhas pequenininhas, todos eles brincam juntos, todos eles agem como irmãos, todos eles agem como iguais, porque de fato somos iguais. Esses preconceitos são adquiridos na vida adulta. As pessoas vão ao longo dos anos adquirindo esse tipo de sentimento, adquirindo rancores, adquirindo discriminações, mas uma criança não tem nada disso. Por isso que Jesus, falando com os seus discípulos, os repreendeu e falou: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. E Jesus falou mais, que se nós não tivéssemos a capacidade de amar ao próximo, como as crianças têm, nós jamais entraríamos no reino de Deus. Então, abençoados, o que eu quero falar com vocês a respeito dessa passagem que contém no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14, é pureza de coração. É necessário que diariamente nós venhamos a nos santificar. E como eu já falei no vídeo anterior, a santificação não significa total ausência de pecado. A santificação é um processo de separação para uma causa, para a causa do Evangelho, para a causa do amor ao próximo. É necessário que nós chegamos ao nível de pureza e de santidade de uma criança. É impossível? Pode até ser. Mas se você estiver no processo de santificação, você será um pecador em tratamento. Também quero ressaltar que a salvação vem pela graça. Não quer dizer que você seja capaz de produzir salvação para si próprio, mas se você for salvo, as suas atitudes falarão por si só. Porque conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, automaticamente, se você for salvo em Jesus, as suas atitudes vão sendo melhoradas, vão sendo aperfeiçoadas, até o seu caráter se parecer com o de Jesus. Até chegar o momento em que você possa ter seu coração comparado com o de uma criança. O coração puro, um coração ausente de preconceitos, um coração ausente de ódio e de rancores. Amém? E é isso que Jesus clama por nós, pela pureza, pela santidade, semelhante ao de um pequenino, semelhante ao de uma criança. E essa é a mensagem de fé de hoje, meus irmãos. Abençoados sejam em nome de Jesus.